Bom dia, irmãos, ouvintes que estiverem ouvindo essa palavra. Hoje eu gostaria de estar lendo Marcos 14:50. O versículo vai dizer assim: Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Irmãos, o próprio Jesus foi abandonado. Você hoje, que é um cristão, pode estar começando a caminhada ou já há mais tempo, que tem um chamado de Deus, e a luta, as perseguições estão muito grandes. Lembre-se disso, o próprio Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, aqueles que viram os sinais, viram as maravilhas, viram toda a sabedoria, a magnitude do Senhor Jesus Cristo, as multiplicações, as suas parábolas, o controlar até mesmo da natureza, a autoridade sobre os demônios. E mesmo assim, quando eles estavam lá no monte, que Judas chega com os soldados para prender a Jesus Cristo, eles fugiram. Nesse momento que Jesus passou todo esse desespero, toda essa luta, ele ficou sozinho. Cadê aqueles que o acompanhavam? Por isso, se você hoje tem um chamado de Deus, aquelas pessoas que te aplaudiram lá atrás ou que te aplaudem hoje podem ser os mesmos que vão te vaiar, que vão, vamos dizer assim, querer te crucificar, como fizeram com o próprio Cristo. Você pode estar passando por uma luta, né? Mas se você tem um chamado de Deus, vai até o fim. Jesus foi até o fim, sozinho, e foi até o fim. Moisés também, antes de morrer, Deus leva ele sozinho para ver a terra prometida. Ele vê, depois de tudo que aconteceu, ainda ele não consegue entrar por causa do pecado, por causa da ira que ele teve com o povo e toda aquela história da rocha, para quem viu. Mesmo assim, ele continuou e foi até o fim, conseguindo levar e guiando o povo, mesmo com toda aquela rebeldia, ele sempre intercedia ainda pelo povo. Muitas vezes a gente está com pessoas ao nosso redor que está ali, mas é rebelde, é bravo, a gente sabe que quer até puxar o nosso tapete. Nós temos que fazer como Moisés, interceder. Interceder, orar e pedir para que molde o coração, né? Quando a gente vai também para Gênesis 41, que é isso começa, 41 adiante, que é quando José já está numa situação melhor, né? Porque José ele foi vendido por escravo, como escravo pelos seus irmãos, foi preso, passou por tanta coisa. Mas quando ele revela o sonho para Faraó e se torna um governador do Egito, daí vários povos de várias nações vão lá para comprar cereais com o próprio José, que se tornou um governador. Se você está passando por uma luta hoje, você pode ter certeza, o teu galardão vai chegar. Deus vai dar o teu galardão. Tua recompensa, tua coroa vai estar lá. Então se motive. Se você está começando a caminhada com Deus e sabe que Deus tem um chamado para você, não fique pensando o que tua família vai dizer. Teus irmãos, teus pais, teus filhos, tua esposa. Mas siga o caminho que Cristo quer para você. Porque o que Deus tem com você, não tem com eles. Pode estar difícil agora, você pode não estar entendendo, mas permanece firme que você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Só que tem um porém também, né? Muitas vezes a gente fala que os outros são egoístas, né? Nosso coração ele é inclinado para o egoísmo mesmo, nossa natureza é caída. Nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar, para nós termos um coração mais grato. Quando a gente vai lá para Daniel, a partir do capítulo 2, que a gente vê quando Daniel vai lá com Nabucodonosor para revelar também o sonho para ele, antes disso, ele chama Ananias, Misael e Azarias, que eram os amigos dele, judeu, que tinha vindo junto com ele como escravo também, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eles ficaram conhecidos assim. E eles ficaram orando a noite inteira. E eles ficaram juntos, até que Deus deu a revelação a Daniel. E quando Daniel vai falar com o rei e revela tudo, o rei fica maravilhado. Porém, quando ele vai receber ali do rei o cargo para ser governador, dali também ser administrador, tem um trabalho na corte real, vamos dizer assim, ele fala com o rei:
Lembra, não? Não fiz sozinho. Por favor, rei. Estou aqui parafraseando, né? Que eu imagino que ele deve ter pedido assim, por favor, ô rei, eu não fui sozinho, enfim. Mas a palavra de Deus fala que Nabucodonosor, o rei lá, ele também coloca como administradores na corte real Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, que foram aqueles que lá no começo vigiaram e ficaram a noite inteira orando também. Então hoje, se nós estamos numa situação difícil e Deus coloca alguém para nos ajudar, quando nós passarmos por essa luta, não vamos fazer como aqueles que fizeram com a gente, que estão nos julgando, nos abandonaram. Muitas vezes a gente faz o bem e por qualquer coisinha já viram a cara, já nos julgam, já não quer saber mais. Mas aqueles poucos que continuaram com a gente, que nos ajudaram de certa maneira, e quando a gente estava passando por alguma coisa, deram alguma palavra de conselho, nos ouviram, nos ajudaram, oraram com a gente, muitas vezes só escutaram o que a gente tinha que dizer. E isso, quando nós chegar diante de Deus, nós também temos que lembrar deles e pedir para que Deus também ajude e dê um galardão para eles. Porque independente, sozinho a gente não consegue nada. Mas com Deus e seguindo o propósito de Deus, a gente vai chegar lá. Mas nunca esqueça daqueles que te ajudaram ao longo do caminho, na caminhada com Jesus. Amém? Essa é só uma palavra meio rápida. Espero que os irmãos tenham entendido e que a gente possa estar fazendo diferente, né? Que nós não podemos abandonar os outros ou ser ignorante por qualquer coisa, ser rebeldes, né? Mas que a gente venha ajudar o próximo e venhamos seguir no caminho que Deus quer pra gente, no chamado que Deus quer pra gente. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.